Na aula de hoje, vou estar listando como verificar se a data de nascimento que formamos é uma data correta. Para quê? Para que possamos calcular a idade do nosso cadastro. Também vou estar listando como fechar vários formulários ao mesmo tempo. Se você está precisando aprender a criar um cadastro do zero no Excel, essa playlist está sendo feita para você. Passo a passo estou listando como criar um cadastro do zero no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vou dar um duplo clique no nosso arquivo para estar iniciando o mesmo. Estarei logando com o nosso usuário, o GL123. Ao mudar de campo, observe que já carrega a imagem do nosso colaborador na nossa tela de login e vou passar a sua senha 123. Ao clicar em login, seja bem-vindo, GL123, login efetuado com sucesso e dá um OK. Lembrando que tudo isso eu já lhe ensinei passo a passo. Na descrição desse vídeo estará o link da playlist completa. Essa é a tela principal do nosso sistema. Então vamos aqui na tela de cadastro. Então vamos cadastrar, por exemplo, o Glaucio. E o que eu vou querer mostrar a você é sobre a data de nascimento. Então já aprendemos dentro dessa playlist como calcular a data de nascimento. Então vamos passar aqui, por exemplo, uma data de forma correta. Então vou colocar aqui, por exemplo, 23 do mês 10 do ano de 2000. Ao sair do campo, observe que já calculou a idade do Glaucio. Se por acaso nesse campo data de nascimento, se eu informar uma data inválida, então, por exemplo, eu posso estar informando aqui um ano de forma errada, eu posso estar informando um mês, ou posso informar até mesmo o dia, como também posso estar informando a quantidade de caracteres incorretos. Então, imaginando essas hipóteses, é interessante que eu possa ter verificações. Então, vamos a uma delas. Suponhamos que eu digitasse aqui, por exemplo, 23 do mês 10 do ano de 2022, ou seja, um ano futuro. Se eu sair do campo, observe que a data de nascimento vai calcular -1. E se por acaso eu digitasse aqui 33, um dia 33 do mês 12 do ano de 2020. Ao sair do campo, vai dar tipos incompatíveis. Se eu clicar em depurar, ele vai me mostrar que ele não vai conseguir fazer esse cálculo. Se eu pressionar aqui o F8, observe que ele vai dar este erro. Então, como é que a gente faz esses ajustes? Vou clicar, enfim, e vamos fazer esses ajustes. Vou aqui no FRM principal e vou nesse campo, o TXT Data Nascimento. Vou dar um duplo clique sobre ele. Então, eu estou dentro do evento After Update. Como é que funciona esse evento? Toda vida que eu digito alguma informação nesse campo, ao sair do campo, seja eu pressionando o Tab, ou seja eu pressionando o Enter, ou mesmo clicando em um outro campo, é disparado o evento After Update. Ao disparar o evento, é chamado a rotina aniversário. Se eu selecionar a rotina aniversário, clicar com o botão direito sobre ela e clicar em definição, vai me mostrar a nossa rotina para cálculo do aniversário. Vou clicar nesse cursor e vou clicar em última posição. Então, como é que a gente deve proceder aqui? Primeiramente, eu vou estar lhe mostrando algo mais simples. Observe, para que eu possa tratar esse erro de forma direta, eu posso simplesmente utilizar um erro resume next, ou seja, eu estarei ignorando o erro. Um erro resume next. Se eu executar novamente, observe, se eu for na tela de cadastro e colocar aqui uma data de nascimento qualquer, vamos colocar aqui, por exemplo, primeiramente uma data correta. Ao sair do campo, ele vai fazer o cálculo da data de nascimento. Agora vamos colocar uma data errada. Vou colocar aqui, por exemplo, o dia 35. Ao sair do campo, observe que ele não vai me mostrar o erro, simplesmente só vai ignorar. Então essa não é a forma correta da gente estar agindo. Então, por exemplo, se eu descarregar esse formulário, vamos aqui fazer de uma outra forma. Observe, ao invés de eu utilizar o on erro resume next, como vimos, ele ignora o erro.
vou utilizar aqui o on erro, go to erro. Lembrando que esse erro que eu estou digitando aqui é uma variável. E observa, se ocorrer algum tipo de erro, você não vai executar nada disso para mim. Você vai executar o que tiver abaixo do meu exit sub. Vou utilizar aqui a variável erro que eu declarei junto do on erro, go to erro. Então, erro 2 pontos. E aqui abaixo eu posso estar emitindo um MSG Box, como eu poderia estar simplesmente só limpando o campo. Ó. Então, por exemplo, ó, txt data nascimento ponto text igual aspas duplas. Se eu executar, observe aqui na prática. Ó. Vamos primeiramente digitar uma data válida, ó, 23/5/2020. Ao sair do campo, ele calculou que essa pessoa tem a idade de 1. Se eu for nesse campo data de nascimento e alterar aqui para 36, observam, simplesmente ele só limpou esse campo. E obviamente ele também deve limpar o campo idade. Mas observe que ocorreu o erro, ele fez o tratamento e limpou o campo. É interessante que ele possa estar me emitindo uma mensagem. Então como é que a gente deve proceder? Simplesmente eu vou dar um duplo clique nesse campo e juntamente dele estar limpando esse campo, eu vou estar emitindo um MSG Box, obviamente. MSG Box, vamos informar aqui, ó, data informada inválida. Fecho aspas duplas, lembrando que esse é o prompt, que é o corpo da nossa mensagem. Vírgula, vou acrescentar aqui um VB exclamation para aparecer aquele símbolo de exclamação no nosso MSG Box. E no título da mensagem vai o nome do nosso canal, ó, Programador Excel VBA. E fecho aspas duplas. Se eu executar agora, observe, ó, vamos aqui no campo cadastro, vamos primeiramente formar aquela data válida, ó, 23, por exemplo, dos 3 de 2020. Ao sair do campo, vai calcular que essa pessoa tem a idade de 1. Se formarmos aqui, por exemplo, ó, o mês de março tem 31 dias, então vamos formar aqui, por exemplo, 32. Ó. Observe, ó, data informada inválida e vai limpar esse campo. E agora, um detalhe interessante, ó. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa informou uma data futura. Ó. Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui informar 22 do mês 6 de 2022, vamos ver o que acontece. Ó. Ao sair do campo, como essa data não é uma data inválida, essa data existe, ele vai passar pelo aquele nosso tratamento. Então, se observarmos, aqui eu já preciso de uma outra verificação. Então, como é que a gente vai proceder aqui? Ó? Observe, ó. Vou descarregar esse formulário e vou clicar em não. Então, como é que a gente pode proceder aqui? Ó? Duplo clique nesse objeto e antes dele fazer esse cálculo, antes dele chamar essa ação, eu vou fazer o que? Observe, um detalhe também interessante. Eu não quero também aceitar que essa pessoa que está sendo cadastrada nasceu na data de hoje. Pelo menos esse é o conceito que eu vou passar a você. Se por acaso você quiser permitir que possa cadastrar pessoas que nasceram exatamente no dia do cadastro, basta você ignorar o comando que você está utilizando. Então vamos por partes. Observe, ó. Se eu utilizar aqui uma estrutura if, ó, if me.txt data nascimento.text, se ela for igual a quê? Se for igual ao meu format, abro parênteses, ele vou passar aqui o no, que nada mais é do que a data e hora atual. Então, entre parênteses, fecho parênteses, o no retorna a data e hora atual. Como eu quero comparar uma data com outra data, eu vou utilizar uma máscara para trazer apenas a data do no. Então, como é que eu faço? Entre aspas duplas, eu vou passar aqui os dois Ds para representar os dias, dois M's para representar os meses e 4 Y para representar o ano. Fecho aspas duplas e posso fechar aqui o parênteses. Vou informar o nosso tem, que quer dizer então. Se essa condição for verdadeira, então, para que você entenda, no meu caso, eu não vou querer aceitar de eu cadastrar, ou de quem utilizar esse sistema, cadastrar pessoas que nasceram na mesma data que está realizando o cadastro. Então, aqui eu estou verificando se a data de nascimento informada é a mesma data de hoje, ou seja, a data atual. Se essa condição for verdadeira, eu vou utilizar aqui um MSG Box. Ó. Entre aspas duplas, vai o nosso prompt. E eu vou estar informando, ó. Você informou a data de hoje. Fecho aspas duplas, vírgula, VB. Vou utilizar aqui o VB exclamation, vírgula, entre aspas duplas. Vou utilizar aqui o título do nosso canal, ó, Programador Excel VBA.
e fecho aspas duplas. E logo abaixo vou utilizar aqui o meu mi.txt data nascimento.txt igual aspas duplas, aspas duplas. Dessa forma eu vou voltar a esvaziar esse campo. Se essa condição for falsa, ou seja, se eu não informei a data de nascimento igual à data atual, ele vai executar o que? O que tiver abaixo do meu else. Ó. Vai chamar a nossa rotina para fazer o cálculo da data de nascimento. E vou utilizar aqui o end if. Ó. E vamos aqui fazer alguns testes. Ó. Vou executar. Então vamos a esses testes. Ó. Vamos primeiramente informar uma data correta. Ó. 23 do mês 2, por exemplo, de 2019. Ao sair do campo, vai calcular que essa pessoa tem 2 anos. Vamos aqui formar agora, por exemplo, a data de hoje. Ó. Eu estou gravando no dia 23 do mês 6 de 2021. Ao sair do campo, observe, ó, você informou a data de hoje e vai limpar o campo. Como eu havia dito, no meu caso, eu não quero aceitar cadastros com a data atual. Então, o que eu estarei fazendo? E se eu informar uma data futura? Será que ainda aceita? Então, por exemplo, ó, 23 do mês 6, e aqui eu vou acrescentar 2022. Ao sair do campo, como eu havia dito a você, ele aceita porque essa data não está errada. Como é uma data futura, eu também não quero aceitar. Então, como é que eu devo proceder? Porque, observe, ó, a idade da pessoa que eu estou cadastrando está com -1. Então, por isso que eu não posso aceitar datas futuras. Vou clicar em não para descarregar esse formulário. Vou dar um duplo clique nesse objeto. E o que eu estarei fazendo? Ó? Observe que acima desse else eu vou utilizar um segundo if. Vou utilizar um else if. Então se ok. O que eu estarei fazendo? Ó? Um detalhe, vamos utilizar aqui também uma variável. Vai dar um erro, porque eu vou sair do campo. E aqui acima, vamos fazer da seguinte forma. Vou declarar uma variável, vou chamá-la de ano e vou classificar do tipo date, do tipo data. A minha variável ano, vou repassar o que é ela. Eu tenho que capturar o ano atual. Então, vou utilizar aqui o format, abro parênteses, no, que retorna a data e hora atual do sistema. E qual é a informação que eu quero estar capturando e armazenando na variável ano. Eu quero armazenar o ano. Então, por isso, vou informar 4 ipsos. No meu caso, eu quero os 4 dígitos do ano. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Então, para que você entenda, está sendo armazenado na variável ano, o ano atual. Então, o que eu estarei fazendo aqui? Ó? Vou utilizar um else if, ou seja, vou fazer uma segunda verificação. Só vai executar o que tiver no meu else se passar por essas duas verificações. Então, vou estar verificando o quê? Vou utilizar a função right, que nada mais é do que a direita. Se você usa fórmulas no Excel, você sabe perfeitamente que quando você coloca igual à direita, você está fazendo uma extração dos caracteres à sua direita. E é exatamente isso que eu estou fazendo com o VBA. Eu quero extrair à minha direita, observe que ele vai me pedir o string, que nada mais é do que o texto que eu vou estar fazendo a extração, e o length, que nada mais é do que a quantidade de caracteres. Então, eu vou estar extraindo do meu mi.txt data nascimento.txt, vírgula, eu quero extrair quantos caracteres à minha direita. Eu quero extrair 4. Lembre-se que o meu ano vai ter 4 dígitos. Fecho o meu parênteses, eu vou verificar se ele é maior do que a variável ano. Entendeu a minha lógica? Se essa condição for verdadeira, eu não vou aceitar datas futuras. Eu não vou aceitar que o usuário informe um ano maior do que o ano atual. Então, vou emitir aqui um msg box para ele e vou estar informando, por exemplo, ó, entre aspas duplas, você informou uma data futura. Fecho aspas duplas, vírgula, vou utilizar aqui o VB exclamation, vírgula, e entre aspas duplas vai novamente o título do nosso sistema, ó, Programador Excel VBA, que é o nome do nosso canal. Então, observa, ó, vamos fazer novamente um teste. Então, só para que você entenda, ó, se essa primeira condição for verdadeira, ele não executa a segunda e nem mesmo a terceira. Se por acaso eu já digitei uma data errada, ou seja, se eu já digitei o dia ou o mês errado, simplesmente ele não executa nada disso para a gente. Ó. Só vai executar o que tiver abaixo do erro. Por que eu não fiz uma verificação para o dia e para o mês, para verificar se o usuário digitou, por exemplo, digitou o número 32 para o dia, ou se ele digitou, por exemplo, 13 para os anos? Bom, para os anos eu poderia até fazer
porque os anos são anos fixos, são no máximo 12. Já para os dias, como tem meses que tem 30, como tem meses que tem 31, como tem um mês que tem 28 e até mesmo esse mesmo mês, no ano bissexto vai ter o dia 29, iria ficar um pouco complexo. Então fica muito mais fácil só verificar o ano, se ele digitou um ano futuro, se ele digitou um ano igual à data atual. Então dessa forma, creio que vai ficar muito mais fácil o seu entendimento. Então vamos executar aqui, vamos verificar se vai funcionar tudo direitinho. Por exemplo, vamos digitar aqui primeiro uma data correta. 23/6, que é exatamente o dia que eu estou gravando esse vídeo, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, o ano de 2020. Ao sair do campo, calculou a idade de 1. Se eu mudar aqui para 2021, ao sair do campo, você informou a data de hoje e não vai aceitar. Eu não programei ainda para limpar o campo idade. Aí é bem simples, basta você informar o nome do seu objeto, ponto texto igual aspas duplas, abaixo do MSG Box do alerta. O que eu estarei fazendo? Vamos colocar aqui uma data futura. 22/3/2022. Ao sair do campo, você informou a data futura. Também não vai aceitar. Observe que ele emitiu uma mensagem, só não limpou o campo, porque provavelmente eu não informei a rotina para limpar o campo. Se eu colocar aqui a data realmente correta, vamos colocar, por exemplo, dia 28/3/1989. Ao sair do campo, calculou lá 32. Então, observe que de forma rápida, fácil, e aprendemos passo a passo como calcular uma data de nascimento de forma correta. Corrimos um bug possivelmente que iria ocorrer no nosso sistema. Lembre-se que toda vez que você cria algo, você sempre tem que pensar que a pessoa que vai utilizar o seu sistema pode cometer erros. E você deve ter um código para verificar esses possíveis erros e já fazer os tratamentos de forma correta. Então, observe, eu vou fechar aqui esse formulário e para a gente concluir, o que eu devo fazer, como é o nome desse campo? O nome desse campo é o TST idade. Então vou copiar aqui o nome desse campo, vou dar um duplo clique neste outro. E o que eu estarei fazendo? Observe aqui que eu tenho um comando para limpar o TST data de nascimento. Também vou estar limpando o TST idade. Então vou copiar até aqui e vou colar aqui junto dele. Vou copiar esses dois. Copiei. Vou dar só um espaçamento só para ficar mais visível a você. E vou colar aqui abaixo. Então, quando eu digito um ano maior, também vai limpar o campo data de nascimento, como também vai limpar o campo idade. Vou copiar esse comandozinho só para colar aonde? Aqui ele vai limpar o TST data de nascimento, como também vai limpar o TST idade. Então, creio eu que você entendeu como é que a gente faz esse tipo de cálculo de idade. Lembrando que a rotina que calcula a idade eu já ensinei no início dessa playlist. Então, por isso que é importante que você assista os vídeos anteriores. Na descrição desse vídeo está o link da playlist completa. Então, o que eu estarei fazendo? Como é que eu faço? Observe. Vamos imaginar essa seguinte situação. Eu acrescentei aqui mais dois formulários. Um formulário 1 e o formulário 2. Para quê? Para que eu possa lhe explicar essa ação. Eu gosto de utilizar apenas o formulário. No máximo, dois formulários. Por exemplo, um formulário de login e um formulário de tela principal. Até 3 formulários se você incluir aí a tela Splash. Mas tem pessoas que gostam de utilizar vários formulários. Ou seja, utiliza um formulário principal, depois chama um formulário de cadastro, depois um formulário de edição e depois um outro formulário. Então, se você tem essa prática, uma coisa que eu acho bem útil é você aprender como fechar vários formulários ao mesmo tempo, se for a sua necessidade. Então, como é que a gente faz isso? Então, primeiramente, vou só atribuir aqui, vou chamar os formulários para que a gente possa fazer um exemplo prático. Então, por exemplo, no meu FRM principal, quando eu dou um duplo clique nesse botão, ele vai chamar o BTN Recibo. O BTN Recibo, ele chama quem? Ele chama o formulário FRM Recibos, que nada mais é do que esse formulário. Então, vamos aqui à prática só para que você entenda o que é que eu vou fazer. Vou executar o formulário principal e vou clicar em Recibos. Todo aquele comando que vimos é porque eu faço uma verificação para saber se essa pessoa que está logada, observe que nesse momento eu não tenho ninguém logado no sistema, porque eu tenho que carregar a tela de login para depois aparecer o nome da pessoa que logou. Então, qual é a ideia? Quando eu clico nesse recibo, vai chamar um formulário. Quando eu clicar nesse outro formulário, vai chamar um outro, depois um outro. Eu vou fazer dessa forma só para exemplificar. Se você tem essa necessidade, é interessante que você aprenda a fechar vários formulários ao mesmo tempo. Então, o que eu estarei fazendo? Vamos aqui, primeiramente, só chamar esses formulários e aí vai ficar muito mais fácil a compreensão. Então, o que eu estarei fazendo? Lá no FRM Recibos, eu tenho um formulário qualquer com botão. Eu vou chamar o Userform 1, que é esse formulário. Vou dar um duplo clique sobre ele, então vou chamar esse formulário.
Então vamos voltar aqui ao FM Recibos, vou dar um duplo clique nesse botão e vou fazer o que? Usei form 1.show. Para que eu possa chamar o formulário, basta utilizar a propriedade show. Se ele não autocompletou, fica sempre a dica. Digitamos alguma coisa errada. Usei com R, form. Agora sim, as iniciais ficaram maiúsculas. Vou copiar até esse comando para ser mais breve e vamos lá no userform 1. O userform 1 tem esse botãozinho que quando eu clico, ele chama userform 2. Então vou dar um duplo clique sobre esse, vou colar o mesmo comando e vou só mudar o número do form. Vou salvar aqui o projeto e o que eu estarei fazendo? Vai ficar mais fácil você se eu fechar e chamar o formulário do zero. Aí vai ficar mais fácil o seu entendimento o que eu estarei fazendo. Duplo clique aqui para chamar o nosso formulário, carrega a tela Splash, vou logar com o usuário 123 e vou passar a senha dele 123. Esse usuário tem acesso a todos os formulários do meu projeto. Vou clicar em login, login efetuado com sucesso e observe, o GL123. O GL123 tem acesso ao formulário Recibos. Então esse é o formulário Recibos. Ao clicar nesse botãozinho, ele chama um outro formulário. Então já tem o que? O formulário principal e mais 2 formulários abertos. Se eu clicar nesse outro botãozinho, ele vai chamar um outro formulário. Então se você tem essa prática de trabalhar com vários formulários ao mesmo tempo, o que eu vou lhe ensinar agora vai ser útil a você. Como é que eu faço para fechar todos os formulários? Eu posso fechar todos ou eu posso fechar apenas, por exemplo, esses 3 aqui, e deixar o formulário principal aberto. Eu posso fechar, obviamente, manualmente esse outro e esse outro. Mas como é que eu fecho? Por exemplo, quantos eu estiverem abertos ao mesmo tempo, com apenas um clique. Então, observe, vou descarregar esse formulário e vou clicar em não. Vou na guia desenvolvedor, Visual Basic, e eu vou programar essa rotina em um módulo, já que eu vou trabalhar com vários formulários, eu não posso programar dentro de um formulário, eu tenho que programar dentro de um módulo, onde vai contemplar todos os formulários que eu queira. Eu posso acrescentar um outro módulo, mas vamos aproveitar, por exemplo, um desses. Vou aqui no módulo 3 e vou criar uma rotina aqui abaixo. Sub, fechar, todos. Então, essa rotina é bem intuitiva o nome dela. Vai fechar todos. Então, como é que a gente faz aqui? Vou declarar uma variável chamada x e vou classificar do tipo long, ou seja, do tipo números longos. O que eu estarei fazendo? Vou utilizar aqui um laço de repetição, o for next, onde a minha variável x vai partir de quanto? Ela vai partir do comando VBA. Ponto. Vou utilizar aqui o comando useForms. Ponto count menos 1. Provavelmente eu não fiz aqui o teste, mas creio eu que os forms também, assim como o listbox, a cubobox, possivelmente o primeiro valor atribuído a ele é o valor 0. Então, para que ele não venha fazer um laço a mais, a gente utiliza aqui o menos 1. E vai até quanto? Vai até, se você quiser fechar todos os formulários, inclusive o formulário principal, você coloca o valor 0. E para que ele vá removendo um form atrás do outro, eu vou utilizar aqui o step, que nada mais é do que degrau. E eu vou estar sempre removendo o valor de menos 1. Eu vou começar do primeiro formulário aberto para o último. Então, por isso, eu preciso fazer sempre uma subtração. Então, o que eu estarei fazendo? Vou utilizar o comando unload para descarregar e vou descarregar quem? VBA.useForms. Abro parênteses e vou informar a nossa variável x. Essa variável x vai armazenar o número dos forms. E para que eu possa fechar a estrutura for, devo informar o nosso next x. E creio eu que já dá para testarmos. Para que possamos testar, vou copiar essa rotina e vou lá no meu userform 2, que é o último formulário. Então, dentro desse botão, eu vou utilizar a chamada call e vou colar o nome da rotina que acabamos de criar. Então, para que você entenda, vou aqui no FM principal, vou dar um duplo clique nesse botão, o recibos. Observe que eu deixei já comentado e deixei apenas esse comando funcionando. Por que eu fiz isso? Se você observou, toda vez que eu logo no formulário, eu dou acesso a permissões a um usuário. Como eu não quero ficar logando e fechando o formulário e logando de novo, só para que a gente possa testar, eu vou deixar aqui comentado. Então, independente se esse usuário tem permissão ou não, eu sempre vou conseguir chamar esse formulário. Então, vamos aqui fazer o teste. Vou chamar o nosso formulário, vamos chamar através dessa forma. Então, chamei o formulário principal, vou aqui nesse botão, recibos. Então, chamei o primeiro form, cliquei nesse, chamei um outro form, cliquei nesse botão, chamei um outro form. Então, nesse momento, eu tenho 4 formulários. Eu poderia ter quantos eu quisesse. Então, o comando é bem dinâmico.
Se eu clicar nesse botãozinho, observe que ele fechou todos os meus formulários. Então, de uma forma bem prática, você não precisa ficar fechando um a um, se for essa a sua necessidade. Mas, como eu havia dito, é interessante que eu, pelo menos no meu caso, eu deixo pelo menos o formulário principal aberto, até porque a minha planilha vai estar invisível. Então, como é que eu faço isso? Visual Basic, vou lá no meu módulo 3 e o segredo está aqui, nesse 0. Eu vou colocar o valor de 1, ou seja, quando chegar no formulário de número 1, ele não vai fechar. Pelo menos é isso que eu imagino. Então, vamos fazer o teste. Vou aqui em recibos, então vamos chamar novamente os forms. Então, eu tenho aqui, vou só fechar, só para lhe mostrar que eu tenho a mesma quantidade de forms abertos. Tenho 4 forms. Se eu clicar em fechar todos os formulários, observe que fechou apenas esses 3. Então, o primeiro formulário, ele sempre vai manter aberto, que nesse caso é esse formulário principal. Eu espero que você que me assistiu até aqui possa ter gostado. Se gostou, a forma que eu tenho de saber se você gostou do conteúdo é com seu gostei. Então, deixa aquele gostei para eu entender que você gostou desse conteúdo. Utilize o campo comentário se você tem alguma sugestão. Quem sabe eu posso estar ainda aplicando a essa série. Então, utilize o campo comentários, a sua sugestão sempre será bem-vinda. Se gostou do nosso conteúdo, também posso deixar o seu comentário. É muito importante o que você tem achado dessa playlist para que a gente possa entender se ela tem sido útil a você. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, lhe convido a estar se inscrevendo agora. Então, se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma aula gratuita. Conto com você para o nosso próximo vídeo.